Quando eu começo a trabalhar com meu apego inseguro e ambivalente, eu já perco aquela necessidade extrema de ser aceitado. E a rejeição passa a ser um tipo de aprendizagem na minha vida. Aquilo que antes para mim era incômodo, aquilo que antes me produzia mal-estar, aquilo que antes me trazia medo, que era um medo ao abandono, um medo à rejeição. Então, quando eu começo a trabalhar com esses tipos de apego e quando eu começo a reconhecer que tipo de apego eu tenho, e quando eu começo a ter um tipo de apego mais saudável, eu começo a levar a vida mais tranquila, sem tanta exigência, sem tanto medo. Eu começo a me relacionar com as pessoas sem essa necessidade tremenda em que eu necessito ser como elas querem. Eu me torno transparente, independente se a pessoa me aceita ou não. Eu sou consciente de quem eu sou, independente do que falem ou deixem de falar. Quando eu começo a trabalhar com o meu tipo de apego, porque tem muita gente que não compreende ainda o que significa o apego. O apego seguro, o apego inseguro, o apego ambivalente. Então as pessoas se movem muito por eu apego. Isso tem a ver muito com a infância também. Então quando eu começo a trabalhar com o meu tipo de apego, quando eu me reconheço e começo a trabalhar comigo mesmo, identificando que tipo de apego eu tenho, esse apego podia ser os tipos de relacionamentos que fracassam ultimamente, os tipos de amizade que constantemente vão fracassando, por quê, o que acontece, por quê. Então eu começo a entender que aonde eu estou falhando, ou talvez aonde eu estou, seria como aquela parte que eu estou deixando de ser eu mesmo, porque eu quero me encaixar em certos tipos de grupo e vou me permitindo certos tipos de coisas que interiormente eu não quero aceitar, mas por não me sentir sozinho, eu vou permitindo. Então, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de apego seguro, o apego seguro me impressiona, porque o apego seguro ele te dá medo. Porque o apego seguro, ele rompe todos aqueles estigmas, ele rompe todo aquele amor platônico, aquela visão que a gente tinha sobre essa necessidade constante de estar ali nos sentindo como que eu sou dependente do outro. Não, eu não sou dependente do outro. Eu complemento e o outro também me complementa. E isso é interessante na nossa vida, porque a gente vai... Eu sei que a gente não nasceu com um manual que fale sobre como amar e como amar. Porque nem nossos pais nos han amado como a gente queria que fôssemos amados. Constantemente a gente vê histórias de pessoas que sofrem por abandono, histórias de pessoas que veem que eu não tive o carinho da minha mãe, do meu pai, por esse tipo de coisa. Então esse tipo de apego ou ambivalente, ou apego inseguro, que vai trazendo desde a infância, que vai produzindo da gente essa necessidade extrema de a gente ir se relacionando com tudo e com todos, sem fazer um pouco de exceção. Isso às vezes vai nos provocando e nos tornando assim como escravos emocionais dos outros. E para falar sobre esse tipo de apego seguro, hoje eu te convido, se você está numa sensação em que você constantemente se sente aprisionado por um tipo de sentimento, porque a sua parte emocional necessita ser preenchida, porque o seu apego, tanto inseguro ou ambivalente, não foi preenchido na infância ou na adolescência, e agora você tem essa necessidade extrema de ser preenchido na idade em que você se encontra agora, e esse medo excessivo de não ser aceitado e de permitindo certos tipos de coisas. Eu
Eu falo por mim mesmo que eu tive que aprender muito. É tipo daquilo que a gente fala que a vida, ela vai nos ensinando. E eu sempre digo que não é a vida que me ensina, é o comportamento do outro que me ensina. Porque quando eu sou uma pessoa realmente observadora, porque é uma diferença entre ser observador e ser aquele tipo de pessoa que não é observadora. Ela olha o que ela quer ver. Então eu me desprendo, eu começo a me conhecer de verdade, eu começo a me desprender de certos tipos de crenças e de coisas que eu havia criado, que eu escutei, ou que eu li, e que eu pensava que realmente era verdade. E por isso que eu também amo a filosofia, gosto da psicologia, mas amo a filosofia por isso, porque a filosofia me faz repensar e rever coisas que um dia eu creia que poderia ser verdade, e essas coisas que eu pensava que era verdade, eu posso romper e refazer de novo e rever aquilo que um dia me ensinaram, ou eu li, ou eu pensei que era, e a filosofia vai ensinando a nossa vida dessa forma. Então, para falar de apego seguro, eu quero te dizer que para adquirir esse apego seguro é mais que dizer não, é porque fulano não gosta de ninguém. Não, é porque realmente essa pessoa conseguiu se desprender de toda aquela necessidade extrema e emocional de dependência. E isso é bonito e é difícil, não é fácil, porque constantemente somos dependentes. E somos mais dependentes emocionalmente, porque a nossa carência, onde não foi coberta na infância, a gente quer que o nosso companheiro e a nossa companheira supra isso. E infelizmente o outro companheiro também ele tem uma outra necessidade e muitas vezes ele não sabe como te suprir. Por quê? Porque não há manual que nos ensine como amar. Mas existe uma regra na vida que diz: você pode aprender dos seus erros e desses erros você pode refazer e não cometer as mesmas coisas que você cometia antes. E o bom do ser humano e da vida é isso. Mas eu sei que há pessoas que não conseguem entender. Então, quando eu começo a me identificar desse apego seguro, em que eu começo a ver as pessoas, em que as pessoas não são propriedade. As pessoas são pessoas que se relacionam comigo, mas elas não são um tipo de propriedade para mim, em que elas podem ir e vir. Então eu me desprendo dessa ansiedade, desse medo de perder ou não perder, porque quanto mais eu tenho medo de perder, muitas vezes a gente perde. Então, eu penso que para ter um relacionamento bom hoje em dia, tanto em amizade, em tudo, é deixar ser leve. Não pesar o outro e que o outro tampouco te pese. Um abraço de Robson Marins.